justiça e perdão. A palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão, é semente de paz, de justiça e perdão. A palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão, é semente de paz, de justiça e perdão. A palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão, é semente de paz, de justiça e perdão. A palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão, é semente de paz, de justiça e perdão. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Hoje nos reunimos para o 4º encontro da campanha da Fraternidade Ecumênica, que tem como tema A Paz nos faz compassivos. Vamos refletir sobre o que é ser compassivo. Estamos em um tempo em que mais do que nunca precisamos ser sensíveis com o nosso próximo, compartilhar dos sofrimentos, se emocionar e ter vontade de ajudar. Todas as vezes que nosso coração se abre e se deixa ser tocado, a palavra de Deus cura, levanta e restabelece. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Vamos acompanhar a oração inicial na página 2. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo é a nossa paz. É o lema que inspira a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano.
Desejo que a paz e o amor de Deus esteja conosco neste encontro. É o amor de Cristo que nos reuniu. O Evangelho nos diz que Jesus foi conduzido ao deserto pela ação do Espírito Santo. A Quaresma é um tempo em que também somos convidados a adentrar pelo deserto da nossa vida, enfrentar aquilo que nos afasta de Deus, a fim de fortalecer e renovar a fé. Isso só é possível com a ação do Espírito Santo. Peçamos que Ele venha sobre nós e nos conduza neste tempo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quarto encontro, na página 18. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos cantemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Juntos andemos, eis o tempo de conversão. A compaixão é a capacidade de sentir com o outro a sua dor. Não é um mero sentimento de pena, pois inclui um gesto concreto, a fim de minimizar a dor. Uma pessoa compassiva se envolve com o problema do outro, arriscando a própria vida. Deus é compassivo desde sempre. Já no Antigo Testamento, Ele envia Moisés para libertar o povo da escravidão, pois viu a opressão que eles sofriam. Foi a compaixão que levou Deus a nos enviar Jesus para nos libertar do pecado da morte. O contrário da compaixão é a indiferença, que nos faz fechar os olhos e cruzar os braços diante de quem sofre ao nosso lado, a pensar sempre que o problema e a dor do outro não nos dizem respeito. Quem tem compaixão passa do não me importo com você ao você é importante para mim. A compaixão não é um sentimento bonito, não é pietismo, é criar um novo vínculo com o outro. É assumir, como fez o bom samaritano, que, movido pela paixão, cuida daquela vítima que nem mesmo conhece, disse o Papa Francisco. Os evangelhos relatam que várias vezes Jesus sentiu compaixão. Quando viu a multidão cansada como ovelhas sem pastor, quando percebeu que as pessoas que o seguiam estavam sem comer há 3 dias, quando encontra os cegos em Jericó,
ao encontrar a viúva que perdera seu filho único. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus não era indiferente a nenhuma pessoa ou situação. Quais grupos de pessoas, segundo o Evangelho, devemos ter compaixão atualmente? Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. A palavra de Deus nos ensina a ser compassivos com os outros, assim como Deus é conosco. A compaixão é a linguagem de Deus, disse o Papa Francisco. Em pé, escutemos com atenção a palavra do Evangelho. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue e muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais, ouviu falar de Jesus. Aproximou-se dele, por detrás, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque dizia: se ao menos tocar as suas roupas, serei salva. E logo estancou a hemorragia. E ela,
sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Imediatamente. Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas roupas? Os discípulos disseram-lhe: Vês a multidão que te comprime e perguntas: Quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. E então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que havia lhe sucedido, foi até ele e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse: Minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique curada desse mal. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiramente, muito boa noite. Eu gostaria de cumprimentar todos os nossos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação. É uma alegria poder contar com vocês nessa oportunidade, em tempos tão difíceis, para justamente rezarmos junto de Deus e fazermos dessa campanha da fraternidade um motivo de transformação e de mudança nessa quaresma. O evangelho de hoje nos traz uma realidade onde os 3 evangelistas sinópticos, aqueles que na verdade contam a mesma história, mas com olhares diferentes, Mateus, Marcos e Lucas, de alguma forma relatam essa experiência daquela mulher que sangrava demais e ao tocar ao manto do próprio Cristo se fez curada. O nosso evangelista Marcos é aquele que mais detalha as situações que nós enfrentamos e que nós vemos. Na verdade, ele, sendo secretário de Pedro, que foi testemunha ocular dessa situação, pôde de alguma maneira relatar com mais detalhes tudo aquilo que aconteceu. E se a gente for olhar um pouquinho antes, na própria palavra de Deus, Jairo, que era um daqueles que estavam próximos de Cristo, buscava de alguma forma fazer com que Cristo visitasse a sua filha, que já se encontrava morta aos 12 anos de idade, muito doente. Engraçado que, de alguma forma, o texto fala dessa mulher que também tinha 12 anos de sofrimento, 12 anos que sofria com essa hemorragia. Olhando então para essa simbólica e para tudo aquilo que é apresentado nesse texto, nós podemos perceber algumas coisas. Primeiramente, nós temos uma presença de morte muito evidente nessas 2 situações. Na filha de Jairo, que na verdade depois Cristo a ressuscita, mas também na própria mulher. Afinal de contas, 12 anos sofrendo de uma doença, há algo de morte presente na vida dele. E se nós formos olhar para as nossas realidades, para a nossa existência, para aquilo que nós passamos hoje, tanto a simbologia como a própria verdade também nos afeta com essa presença de morte. Estamos em média há 12 meses, passando por uma situação difícil dessa pandemia, um vírus maldito que ceifa muitas vidas e que também traz para nós uma presença de morte, uma dificuldade de fazer com que a população, do que a sociedade entenda do quão é perigoso e do quão realmente tem causado prejuízo a cada um de nós. Um outro fator que a gente pode olhar sobre essa situação é a ousadia, tanto de Jairo como da própria mulher, em ir ao encontro de Cristo, para de alguma maneira fazer com que ele possa ser a certeza de transformação das nossas vidas, a certeza de transformação da sua cura, da chance de ver a sua filha viva novamente. E aí, nós, enquanto cristãos, também somos chamados a ter a mesma ousadia que essa mulher teve ao tocar o manto de Cristo
e também do Jairo. Como nós somos chamados a isso? Somos convocados pela própria igreja e também pelos santos a olhar para o Cristo e com essa ousadia se aproximar dos sacramentos. Com essas dificuldades que vivemos, com essa presença de morte existente hoje em nossas vidas, como é que nós nos aproximamos dos sacramentos? Como é que nós nos fazemos cada vez mais próximos da palavra de Deus, através da Santa Comunhão, através da reconciliação, através da unção dos enfermos? Nós somos convocados, nesse momento, a fazer como a mulher que sangrava, ter a ousadia de ir ao encontro do próprio Cristo. E essa ousadia também levou não só a uma cura da enfermidade da mulher, mas a um reconhecimento do próprio Cristo. A palavra de Deus traz para nós que, mesmo sem o consentimento do Cristo, a força se esvaiu dele e lançou-se sobre a mulher em forma de cura. Quantas vezes nós precisamos da palavra de Deus, precisamos da cura dele, mas na verdade não acreditamos, não somos ousados a ponto de se aproximar dele. Isso é muito importante. A busca do próprio Cristo, a busca da imitação, a presença dele sobre nossas vidas é extremamente importante. Há alguma outra reflexão também que é necessária e muito importante para esse momento, porque Jesus, mesmo sem saber, pergunta: alguém me tocou? E os discípulos, quase que o perguntam, mas por quê? Por que na verdade você fala quem te tocou? Quantas pessoas estão aqui te apertando, te oprimindo, querem te ver? E talvez uma reflexão que possa nos fazer presente diante disso é que muitos tocaram no Cristo, muitos estiveram próximo dele e relaram, estiveram na presença dele. Mas por que será que só a mulher esteve curada? Talvez a palavra de Deus nos traga uma reflexão de que muitos ali em volta eram curiosos, eram aqueles que queriam ver o Cristo, mas nós não sabemos se realmente acreditava nele. Muitos ali talvez rezavam, mas não tomavam posse daquilo que o Cristo era presença naquele momento para cada um deles. Talvez muitos ali rezavam e estavam próximos do Cristo, mas não alcançaram a graça porque não foram ousados, porque não acreditaram na plena transformação e na graça de Deus. Isso também pode nos trazer uma reflexão para os dias de hoje. Quantos de nós, ou em quantos momentos, nós somos chamados, ou nós somos curiosos nesse mesmo ponto? Vamos à missa, ou nos encontramos na presença do Cristo, mas não acreditamos verdadeiramente no milagre que Ele tem a fazer nas nossas vidas. Talvez nós somos esses curiosos, que muitas vezes circundamos o próprio Cristo, mas não estamos com Ele. Não assumimos o compromisso de aceitar o seu projeto de salvação sobre nós, com as consequências, com as dificuldades, e aí então ter a alegria e a recompensa de alcançar a sua graça. Que nós não sejamos assim, que nós não sejamos os curiosos, daqueles que estão próximos do Cristo, mas talvez o não reconheçam. Nós precisamos ter a mesma sensibilidade do Cristo, a sensibilidade de reconhecê-lo, de fazê-lo com que, na oportunidade de estar próximo do outro, ser compassivo, ser sensível à dor do outro e reconhecer a importância de caminhar junto. Nós precisamos ter a mesma ousadia da mulher, mas também o mesmo reconhecimento do Cristo, em olhar para aqueles que precisam, olhar para aqueles que realmente precisam alcançar a sua santa graça. Que nós possamos então, com muita fé, a mesma fé que a mulher trouxe diante daquela dor e pôde ser transformada e curada, que nós possamos acreditar
que o próprio Cristo é capaz de, com a nossa ousadia e com a nossa fé, dissipar todo o mal, dissipar toda a maldade, dissipar todas as doenças que circundam ou que passam em nossas vidas, sejam elas físicas, sejam elas psíquicas, sejam elas quais forem. Nós precisamos acreditar, ter essa fé, ter essa ousadia capaz de, junto de Deus e de junto da graça e da misericórdia dele, transformar os nossos espaços. Que nós possamos nos encaminhar para uma vida melhor diante do reconhecimento e da misericórdia dele. Que assim seja. Amém. Amém. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sorrir como Jesus sorria, sentir o que Jesus sentia. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou e um novo e um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Neste momento, gostaríamos de convidar o casal João Reinaldo e Maria para dar seu testemunho de fé. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de passar para vocês, assim, um fato da vida que realmente aconteceu com a gente. A gente viu no Evangelho, uma mulher que buscava imensamente a cura, uma mulher que buscava tocar em Jesus para ser curada. E também, como a gente foi catequista há vários anos, e a gente
também um dia uma mulher procurou a igreja e quis também que fizesse com que a família participasse e buscou assim o sacramento dos filhos. E ela também não era casada, então ela não sentia na dor, né, uma hemorragia, mas ela sentia a falta de Deus na vida, ela sentia a falta, né, de vivenciar o dia a dia na sua casa. Um dia ela procurou a igreja porque queria batizar seus filhos, queria casar na igreja. E ela teve também uma luta, porque o marido não aceitava, o marido não concordava. Aí a gente foi convidado, né, a preparar este casal. Falei, meu Deus, e agora? O marido não quer, como que a gente vai fazer, né, para a gente conseguir fazer com que ela receba o sacramento? O dia a gente, como ele viaja, a gente foi lá para começar a fazer a reunião, preparar a reunião. Naquele dia a gente não conseguiu fazer a primeira reunião, porque ele estava assim tão revoltado. Ele me disse, eu não sei que a minha mulher foi fazer o que na igreja, buscar o que na igreja? A gente está vivendo bem assim, para que batizar, para que casar? Aí aquele dia a gente não conseguiu fazer a reunião com eles. Mas temos que ser perseverantes, como a gente viu, né, no Evangelho. Aquele dia a gente só conversou. Aí eu disse para ele, a gente pode voltar para a gente continuar? Não, pode vir. E para nossa surpresa, né, passado um dia, passado outro, a gente foi fazendo os encontros, né, 12 encontros. E ele foi se abrindo, né? Ele foi começando a participar dos encontros. Aí um dia, a gente leu o Evangelho, a gente comentou, aí ele começou a se abrir e começou a falar. Aí ele começou a entender a importância do sacramento na vida da família, dos filhos, do casamento, que ele precisava. Aí a gente foi trabalhando com ele, a gente tinha que fazer, porque a mulher desejava receber o sacramento, os filhos desejavam receber o sacramento. Aí um dia a gente chegou, conversamos, aí ele começou a participar. Aí ele já colocou à disposição para ler a Bíblia naquele dia do encontro. Aí ele terminou e eu pedi para ele se ele gostaria de comentar alguma coisa daquilo que realmente ele leu. Aí ele explicou. Parecia assim que ele era uma pessoa formada, ele explicou assim tão detalhadamente aquele evangelho, que aí a gente pôde sentir que o Espírito Santo estava agindo na vida dele, que o Espírito Santo estava mudando a cabeça dele. Então assim foi essa perseverança dessa mulher, desta mãe, que buscou Jesus para que pudesse receber o sacramento. E para nossa surpresa, né, a gente chegou ao final e eu disse para ele, olha, eu vou passar aqui os papéis, você pode marcar assim para batizar seus filhos. Aí ele disse para mim assim, eu não vou batizar os filhos, mas a gente vai casar na igreja também. Então a gente pôde sentir, né, que o Espírito Santo mudou a cabeça dessa pessoa, mudou a família, mudou como essa mulher queria. Ela foi persistente, porque ela dizia para nós, eu quero me casar, eu quero batizar meus filhos. Só que ele não queria. Então foi assim para nós, né, que preparamos ele, foi alegria, porque assim, a gente sabia que ia ser uma batalha difícil, porque ele não queria. Depois ele disse para mim, né, disse para nós, a gente vai batizar os filhos, a gente vai casar na igreja, e vou casar na igreja com tudo que eu tenho por direito.
Aí, para surpresa da gente, né, no último encontro, ele disse assim: João, não dá para continuar mais uns encontros? Então a gente pude sentir um fato da vida na comunidade da gente, que é precisa perseveranças para que a gente continue buscando este Cristo, para que a gente continue buscando a vida religiosa, que a gente não pode desanimar porque algo não deu certo uma vez. Temos que continuar buscando com esse testemunho desse casal, né, que a gente pôde acompanhar, que a gente pôde, né, participar com eles. A gente ficou feliz, porque a gente pôde sentir que realmente o Espírito Santo mudou a cabeça dele, que o Espírito Santo fez com que ele se renovasse e se tornasse uma pessoa cristã. Então a gente gostaria de passar isso, né, assim como um fato da vida, um acontecimento, que isso aconteceu realmente com a gente, e a gente ficou assim feliz por ter resgatado uma pessoa que dizia que não, por que na igreja? Por que sacramento? Então a gente acabou ficando assim feliz e participando com eles assim dos momentos, né, dos sacramentos, do momento do casamento dele, né? Ele disse para mim assim: você é culpado de tudo. Eu falei: eu não. Eu falei: é você que aceitou Jesus Cristo na sua vida, é você que aceitou a palavra de Deus na sua vida. Eu falei: Deus te moldou, Deus mostrou para você que realmente Ele está te esperando, não importa quanto tempo demorou para vocês batizarem, para vocês realizar o casamento. Mas o importante é que vocês deem seu sim. Importante que vocês, né, fez aquilo que realmente a mulher esperava. Ela rezava e disse: eu tenho fé que ele vai aceitar. Então isso aconteceu. Então ela foi perseverante na busca da palavra de Deus. Então é isso que a gente gostaria, né, de participar com vocês, de colocar que a gente temos sempre que buscar Deus, né, para que realmente possamos conhecer esse Deus melhor nas nossas vidas. Então era isso que a gente gostaria de passar para vocês. Obrigado. Agradecemos ao casal pelo lindo testemunho e continuemos nosso encontro na página 21. Agir é a terceira parada proposta no texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. São apresentados alguns exemplos de boas práticas realizadas pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, que contribuem para derrubar muros que dividem. Existem muitos exemplos que chamamos de boas práticas, que indicam que é possível o testemunho cristão comprometido com a construção de pontes para o diálogo. Vamos ler o relato de um deles, que é apresentado no texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. No ano de 2016, na cidade de Brasília, um terreiro bastante conhecido foi incendiado em consequência da intolerância. Neste terreiro, eram desenvolvidos vários projetos sociais, principalmente com jovens. Alguns dias após o incêndio, a diretoria do CONIC reuniu-se em Brasília para uma de suas reuniões anuais. Nos mesmos dias, ocorreu o Congresso Nacional da Juventude, que contou com a participação de jovens das igrejas, membros do CONIC. Decidimos, junto com a iniciativa das Religiões Unidas, realizar uma visita de solidariedade à mãe de santo responsável pelo terreiro. Ligamos para ela, perguntando o que poderíamos levar
para minimizar as perdas provocadas pelo incêndio. Ela pediu uma muda de pau-brasil, pois entre as várias árvores que ela tinha no terreiro, essa era uma que ainda faltava. Conseguimos a muda e nos organizamos para ir. Participaram da visita aproximadamente 20 lideranças religiosas de diferentes igrejas, entre pessoas ordenadas e leigas. A mãe de santo nos contou a história do terreiro, mostrou a área queimada, falou sobre os projetos que desenvolvia e que precisaram ser interrompidos e do impacto disso na vida de jovens pobres. Falou da dor que sentia por ver seu espaço sagrado destruído e que se sentia agradecida por ninguém ter sido se ferido. No cair da tarde, fomos plantar a árvore que levamos para ela. O local do plantio já estava devidamente preparado. Plantamos a árvore ao pôr do sol, com tambores tocando e celebrando o plantio da árvore, símbolo da amizade e do diálogo. Foi um momento bastante forte e significativo. Depois disso, todos os anos, celebramos o aniversário da árvore, que se tornou uma marca do respeito entre as religiões. Somos gente da esperança que caminha rumo ao Pai. Somos povo da aliança que já sabe onde vai. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais. Para cantar um novo hino de unidade, amor e paz, para que o mundo creia na justiça e no amor. Formaremos um só povo, num só Deus, um só pastor, de mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, para cantar um novo hino de unidade, amor e paz. De pé para as nossas preces. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas, em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Entreguemos ao coração compassivo de Deus, nosso Pai, os nossos pedidos, rezando. Nós te entregamos, Senhor, pelos líderes religiosos, para que busquem derrubar os muros que dividem e construir pontes, rezemos. Nós te entregamos, Senhor, pelos doentes, para que encontre forças em Deus para lutar pela vida, rezemos. Nós te entregamos, Senhor, pelos desempregados, para que tenham esperança em dias melhores, rezemos. Nós te entregamos, Senhor, pelo nosso grupo de reflexão, para que perseveremos na oração e na prática do bem, rezemos. Nós te entregamos, Senhor. Com o coração agradecido, pois temos um Pai que nos ama e se preocupa conosco, entreguemos nossas preces rezando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos chegando ao final do nosso encontro e precisamos assumir um gesto concreto. Vamos praticar com responsabilidade o jejum. Sobre o jejum, o Papa Francisco escreveu: jejuar, isto é, aprender a modificar a nossa atitude para com os outros e as criaturas, passar da tentação de devorar tudo para satisfazer a nossa voracidade, a capacidade de sofrer por amor, que pode preencher o vazio do nosso coração. O jejum quaresmal não diz respeito somente à comida, mas a qualquer tipo de vício que temos, como bebida, cigarro, internet, televisão, ficar reclamando da vida, falar mal dos outros. Ao chegar em casa, cada um faça um exame de consciência sobre o que precisa jejuar, sobre qual atitude precisa cortar, a fim de que Deus possa habitar em seu coração. Vamos encerrar com a oração final que está na página 2. Sempre que nos reunimos como irmãos para rezar e escutar a palavra de Deus, Jesus está conosco. Pela presença de Jesus em nosso meio e por todas as graças recebidas neste dia, nós queremos dizer: obrigado, Senhor Jesus. Em comunhão com toda a Igreja, rezemos a oração da campanha da fraternidade ecumênica. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Passo a palavra para o Vitor, que fará o fechamento breve do encontro e concluirá a oração final. Bom, então, meus caríssimos e caríssimas, nós somos chamados, ao longo dessas reflexões da campanha da fraternidade, inicialmente a olhar sobre a nossa realidade e a nossa proposta diante daquilo que o texto base da campanha nos apresenta. Depois somos chamados a julgar, ou seja, um olhar crítico sobre a realidade que vivemos e também à luz da palavra de Deus, mediante o texto da campanha. Hoje, o nosso gesto concreto é sim uma arma poderosíssima a nos fazer cada vez mais próximos do Cristo e cada vez mais ousados
a estar perto do milagre, da cura que cada um de nós buscamos. Que nós possamos, então, ao longo desses dias e ao longo dessa semana, experimentar essa proposta do jejum. Talvez, se você não tenha pensado rapidamente, enquanto o texto foi lido, sobre qual jejum realmente é importante para você, experimente utilizar-se daquilo que já funciona há mais de 2000 anos, o jejum da comida. Experimente fazer com que essa oportunidade de não se alimentar, fazer com que, primeiro, o nosso corpo possa ser fortalecido diante da presença do Cristo. E também para o nosso próprio autoconhecimento, porque à medida em que realizamos o jejum, conhecemos o nosso corpo e conhecemos a nossa realidade e as nossas fraquezas. Esse momento quaresmal é importantíssimo para isso, que o jejum possa realmente nos trazer um autoconhecimento e que tudo isso possa ser uma dedicação à nossa vinda e à nossa caminhada enquanto cristãos mais próximos de Cristo. Que nós possamos, então, nos direcionar ao longo dessa semana, especialmente na sexta-feira, como a igreja nos pede, o jejum sobre os alimentos. Vamos, então, pedir a Deus que Ele possa nos abençoar. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos nós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. Senhor Jesus Cristo, modelo de vida e oração, nos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, venham todos,